Nós estamos aqui com a doutora Gleice, ela que é psicóloga do nosso município, a gente vai bater um papo aqui a respeito desse caso que aconteceu no nosso município, de um suspeito de 46 anos ter abusado de uma menina de 10 anos, cuja informação que passaram para nós, em primeira mão no dia que a gente fez a matéria, é que ele seria pai da menina, pai dessa criança de 10 anos, que inclusive está grávida. Essa informação foi repassada para nós, agora o pessoal aqui, a minha produção, corrigiu, ele não é pai da criança, ele é padrasto, o que não muda nada. O que não muda nada. A partir do momento que você se casa com uma mulher, que ela tem filhos, esses filhos passam a ser seu também. Pai ou padrasto dá na mesma, tá? Isso não muda nada essa situação aí. Outra coisa, há sites de notícias que pegaram a nossa matéria, a nossa reportagem e estão falando que a menina contraiu o vírus do HIV. Que esse senhor de 46 anos que é acusado desse estupro, ele é soro positivo, aonde nós passamos isso a emissora de outro município. Não foi passado por nós, nem por ninguém da minha equipe, nem nas nossas matérias, que a menina está contaminada com HIV. Essa informação não procede em nenhum veículo, em nenhum órgão competente e responsável, eles não passaram. Essa informação não procede, não é verídica, não está confirmada. A nossa equipe, a nossa TV Minha Cidade, nós não passamos essa informação de que a menina, a criança, estaria infectada com o vírus da AIDS, o vírus HIV. Mesmo sendo soro positivo, esse cidadão, esse senhor de 46 anos que está sendo acusado desse abuso sexual. Tá? Danos psicológicos em vítimas de abuso sexual. Estou aqui agora, hoje, com a doutora Gleice. Nós vamos bater um papo. Eu, particularmente, doutora, eu não gosto de noticiar esse tipo de matéria, mas é o papel da imprensa, né? Doutora, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Doutora, esses casos de abuso infantil, eles sempre aconteceram, sempre estiveram no meio de nós, né? Agora, doutora, eu acredito, a senhora pode falar para nós melhor do que ninguém, com essa pandemia, esse enclausuramento que essa pandemia nos obrigou a fazer, porque ninguém queria ficar fechado dentro de casa, a senhora acha que aumentou os casos, deu um gancho a mais para o abusador, ele viu uma brecha a mais, uma possibilidade, né? Doutora, isso, para cometer esse tipo de crime? Sim. Então, assim, nós temos, né, Moisés, diversas pesquisas, a literatura afirma, né, que nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estivemos, né, isolados socialmente, né, o que aconteceu? As crianças passaram a ficar mais dentro de casa, né, a conviver mais com a sua família, e com isso, né, estima-se que houve um aumento no número de casos de abuso sexual e, por outro lado, nesse momento de pandemia, houve uma diminuição das denúncias, né? Por quê? A gente sabe que as crianças passaram a não frequentar a escola. Elas ficaram fechadas, Elas né? ficaram fechadas. As aulas aconteceram de maneira online. Então, antes, aquilo que o professor conseguia identificar, a escola conseguia identificar qualquer algo diferente com essa criança, eles já buscavam a rede de proteção, né? Já porque supunha-se que poderia estar acontecendo alguma coisa com aquela criança. Então, aquela criança, imediatamente, o que era de início uma suspeita, né? A gente já conseguia fazer, né, todos os atendimentos o mais rápido possível com essa criança. Ou seja, você já começava uma triagem, uma investigação ali para ver o que estava acontecendo. Isso. E com a pandemia, não se fez isso. Acabou, né? Hoje, então, quem que denuncia? Antes o que era a escola que trazia, hoje a gente vê que às vezes é um vizinho, né? É uma pessoa próxima da criança ou do adolescente. Então, antes o que era suspeita, agora o que a gente tem percebido, nós profissionais que trabalhamos na rede de proteção e atendemos vítimas, né, de violência, o que a gente percebe? Hoje a gente percebe que é uma denúncia tardia. Chega para nós, já igual a gente está lidando, né, que todos nós estamos sabendo dessa realidade, chega para nós uma criança que já está grávida. Então, olha que absurdo, que absurdo, né? Que absurdo.
Ou então aquilo que antes era uma suspeita, que conseguia se fazer um trabalho, evitava chegar nesse ponto que hoje a gente tem percebido. E nós, profissionais, os educadores, tem que estar preparados para isso. Nessa volta agora... Por quê? Porque agora vai se voltar e a mente, a senhora que trabalha direto, não só com crianças, mas com adultos também, mas a mente, como é que fica a mente de uma criança dessa, doutora? Sim, como é que ela vai conseguir, né? Porque nós estamos percebendo que hoje está acontecendo o retorno das crianças à sala de aula. Então, esses profissionais, eles têm que ter um olhar muito atento para essas crianças, para poder identificar essas vítimas. Se ela está sofrendo algum tipo de abuso. Porque elas, de alguma maneira, Moisés, elas vão dar indícios. Elas querem ser ouvidas, elas querem ser acolhidas. Elas dão algum sinal. Elas apresentam alguns sinais. E aí, olha a importância do papel de todos nós. Todos nós, Moisés, cidadãos, nós precisamos, né, se sentir responsáveis para diminuir esses índices de abuso sexual que envolve crianças e adolescentes. Essa é uma temática de grande relevância social e todos nós somos responsáveis. Por isso que todos nós precisamos perceber e precisamos, né, denunciar. Muitas vezes, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas o que eu faço? Né? Naquele momento a gente só precisa acolher, ouvir. E se eu não sei o que fazer, se eu sinto que eu sou uma pessoa que eu não sou preparada para lidar com isso, porque, né, Moisés, nós temos nossas limitações. Temos, todos Os temos, profissionais, né, também têm suas limitações, mas nós precisamos encaminhar, né, pedir ajuda, nós precisamos fazer alguma coisa. O que não dá é pra gente, essa criança tá pedindo socorro e nós simplesmente não querer enxergar, não querer ver, achar que a responsabilidade não é minha, que essa é uma responsabilidade dos órgãos de proteção. Cadê esses profissionais, né? Eu enquanto vizinha, eu enquanto familiar, eu enquanto psicóloga, eu enquanto mãe, eu preciso saber da minha importância para a gente combater, né, esses crimes. E a maioria desses casos, doutora, que acontece são dentro de casa, né? Sim. Que nem a gente está acompanhando esse caso, o pai fala, não é pai, é padrasto. Para mim é a mesma coisa, doutora. Sim. Eu acredito que a senhora também acha isso. A partir do momento que você casa com uma mulher que ela tem filhos, os filhos são seus, né? Isso mesmo. Mas a maioria dos casos é dentro de casa, é tio, pai, sei lá, irmãos, padrasto, né, nesse caso. É tudo ali assim, doutora, a senhora que trabalha, o resto da família não percebe, doutora? A senhora que trabalha direto com esses casos assim? Então, 80% dos casos, Messias, Moisés, são intrafamiliar. A gente vem de uma cultura, eu falo por mim, onde os meus pais sempre me orientaram no sentido assim, ó, cuidado com aquela pessoa que passa num carro estranho. Sim. Cuidado com aquela pessoa estranha que chega até você. Não converse, né? Não chegue perto, não aceite doce. Sim, né? E a gente vê que o problema não está, né, no extrafamiliar, não está no estranho, não está no de fora. Está dentro da casa. O problema é essa pessoa próxima que a gente muitas vezes não consegue identificar, né? E aí é essa pessoa próxima que pode estar ocasionando algum dano para essa criança. Então, o que a gente percebe? Que às vezes as pessoas percebem sim, né? Nos atendimentos, você me perguntou, nos atendimentos que a gente faz, igual com genitora, o que as mães relatam? Que já percebiam, mas às vezes acha que vai mudar, né? Acredita que às vezes não está acontecendo aquilo não, tem uma certa, né, limitação, porque muitas vezes a mulher, ela acaba às vezes não trabalha, ela depende do homem para o sustento da casa. É muito submissa, né? Tem outros filhos, então envolve econômicas, então envolve muitas questões, né? O que não cabe a nós é julgar. Sim. E sim tentar entender, ter um olhar mais amplo para essa dinâmica familiar, do que faz essa mãe não buscar ajuda, não denunciar. Por isso que nós precisamos fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Falar sobre o abuso sexual. Levar informação, né? Levar informação. Porque tem muitas pessoas que podem estar nos assistindo agora e nos identificar com isso que nós estamos falando. Com certeza. Né? Pode fazer parte da realidade de alguma família.
E assim, doutora, essas crianças, adolescentes que sofrem esses tipos de abuso, eles demoram para conseguir absorver, assimilar, para conviver, porque ele nunca vai esquecer, né, doutora? Sim. Mas assim, eles fazendo um trabalho, um acompanhamento, ele demora para essa criança dar uma amenizada no problema, doutora? Então, assim, existem muitos assim, tipos de abuso, né? Tem muitas pessoas que entendem que o abuso sexual é somente se houve a penetração, se houve o coito, a relação sexual. Sim. E não é assim, e né? a gente sabe que não é assim, né? Qualquer prática que estimule uma criança ou uma adolescente que ainda está em fase de desenvolvimento psicossocial, que estimula ele a essa prática, é considerado um abuso. Por exemplo, apresentar figuras pornográficas a uma criança é abuso sexual, né? Se despir, tirar a roupa próximo a uma criança, né? Também. Se sentir prazer com aquilo, também é considerado um ato de abuso sexual. E a gente vê que as sequelas psicológicas na vítima depende muito, né? Porque ela pode ter uma sequela desde leve até grave. E vai depender do quê? Do tipo de abuso. Então, quanto mais cedo for identificado, gente identifica, porque o abusador, o que ele faz? O que a gente percebe? Ele não chega de um dia para o outro e ele já abusa sexualmente da vítima através, por exemplo, de uma relação sexual. Começa com aliciamento, começa com toda uma preparação. Então, se nós conseguimos identificar isso antes, a gente consegue fazer com que aqueles danos psicológicos na vítima seja reversível. Diferente de uma situação, por exemplo, onde já há uma prática sexual, introdução de objetos, onde realmente aconteceu, por exemplo, um estupro de vulnerável. Então, com certeza, as sequelas vão ser maiores. Por isso, a importância de, cada vez mais cedo, a gente identificar essa vítima, né? Proporcionar para ela os atendimentos necessários dentro da rede de proteção, a gente consegue fazer com que essa criança tenha uma saúde emocional, né? Venha a ter menos danos psíquicos e que ela consiga ser um adulto, né, que tem uma vida saudável, consiga se reintegrar, que viva bem, né? E que isso, por exemplo, não vai gerar um grande trauma na vida dela. Com consequências, né, que a gente sabe que pode ser avassaladoras. Muito, muito. O perfil, doutora, desses abusadores, é um perfil só ou tem vários perfis? Então, não dá pra gente definir um perfil. Um perfil. Porque foi aquilo que nós estávamos comentando aqui. Em off, né, doutora? Em off, né? A gente falou assim, olha, o abusador, ele não tem uma estrelinha na testa que a gente consiga identificar. Mas tem alguns comportamentos que a gente pode ficar atentos. Por exemplo, existem adultos que gostam de estar sempre com muitas crianças em volta, sempre aquela pessoa que na sua casa, por exemplo, está cheio de criança, é uma pessoa, por exemplo, que presenteia. Gosta de dar brinquedos. Gosta de dar presentes. Doces. Claro que, Moisés, nós temos os toques, né? Tem os toques que a gente fala do sim e do não. Claro que às vezes um abraço afetivo de alguém também não é tudo que nós vamos considerar como sendo um perfil abusador. Sim, sim. Mas geralmente o abusador é como que ele vai fazer com a criança? Ele vai seduzir, ele vai manipular. Então, muitas vezes, nem a criança percebe que está aquilo acontecendo, é um abuso. Né? O que muitas vezes eu já presenciei na minha prática profissional, porque eu atuo há 12 anos. Eu sou psicóloga jurídica, né? Eu sou credenciada no Tribunal de Justiça e eu faço os depoimentos especiais dessas crianças, né? Que é a oitiva, que acontece no âmbito judicial. Então, o que a gente vê, às vezes, através dos relatos? A criança, ela se envolve com o abusador e ela desenvolve uma relação de amor. Por quê? Porque ele faz isso. Porque por trás, ele acha que ele está cuidando. Demonstra para a criança isso. A criança se envolve, não seria se envolve, mas a criança ela é manipulada. Ela chega a ter um afeto. Isso, ela estabelece. Isso, por causa do carinho, por causa vezes, do que ele fornece. Do que ele fornece para ter em troca o prazer sexual. Porque a criança, eu não sei, eu não atuo na área da senhora, mas eu acredito que a criança ela é inocente. Não sei Muito até que inocente. idade. Eu não sei até que idade que começa a mudar
a mentalidade de uma criança, é que ela começa a perceber, assim, já definir o que é certo e o que é errado. Né? Eu não sei com qual idade a criança começa. Na adolescência, mas na adolescência, a criança às vezes né? começa. O que eu já presenciei? Crianças que iniciam o abuso na infância, por volta dos 6 a 7, 8 anos, e aquilo vai se estendendo, e quando, por exemplo, ela chega por volta dos 13 anos, ela entende o que aquilo está acontecendo. E aí, aonde a criança às vezes vem com um perfil que nós vamos falar aqui, você me instigou lá atrás e eu demorei um pouquinho para falar, que você falou os sinais. Quais os sinais que a criança demonstra? Sim, sim. Então, muitas vezes, a criança lá na infância, do 0, por exemplo, uma criança do 0 aos 11 anos, muitas vezes ela não entende que aquilo é um abuso. O que está acontecendo? Ela não identifica que aquilo é um abuso sexual. Por isso, a importância da gente levar esse tema para dentro das escolas. A gente tem a data, que é o dia 18 de maio, que a rede de proteção vai até a escola. Os professores também já costumam falar sobre isso, porque a criança precisa saber. Quanto mais a gente fala, mais a criança vai se sensibilizar. Cedo, né? Quanto mais cedo essa criança tiver essa informação, ela vai saber distinguir o que está acontecendo com ela. Sim, muito mais cedo, né? Então, por isso que nós precisamos falar sobre isso. Então, a criança, às vezes, acontece lá na infância dela, está sendo abusada, e quando chega por volta dos 12 anos, ela, opa, isso aqui não é normal. Está errado. Isso aqui está errado, porque o abusador fala que aquilo é normal, ele tenta passar para essa criança, né? E aí esse adolescente, às vezes, começa com mudanças de comportamento repentina, que nós temos que ficar atentos. Mudanças no humor dessa criança, mudanças repentinas. Então, por exemplo, a criança, e o meu filho lá em casa, eu sei que ele tem um perfil, ele tem um estilo e de repente ele muda muito o comportamento dele. Então eu preciso identificar, né? O que está acontecendo? Gente, nem sempre é abuso sexual, mas às vezes é uma outra coisa. E não é bom a gente estar atento? Sim, muito né? bom. É um bullying. Que bom, eu vou conseguir trabalhar isso com meu filho muito mais cedo. Nem tudo é abuso sexual. Que bom que não é. Mas a gente precisa estar atentos, né? Mudança, por exemplo, na aparência, né? Mudança na alimentação, mudança no sono. Tudo isso a gente precisa identificar, né? Às vezes, a criança começa a ficar agressiva, se isola. Não era assim. Era uma criança que brincava. São sinais que a criança... Isso. Ela tenta, né? Na sala de aula, o professor também, ele sabe como que ele trabalha com aquele aluno. Às vezes é um aluno que frequenta aquela escola. Já vem lá desde... Há vários anos. E aí eu sei que aquele aluno, ele é dinâmico, ele conversa, de repente ele está mais calado. Outro sinal, criança que começa a faltar muito da escola, criança ou adolescente. Não quer ir. Não vai para a escola. Estilos de roupas. Então, às vezes, né, é porque a gente não tem só a violência sexual, a gente tem a agressão física. Então, às vezes, vai com moletom, calça, tá um calorzão. A criança de moletom, de calça, alguma coisa tem, né? A gente precisa estar atentos, sim. né? Não é que tudo vai ser, mas eu preciso observar, estar atento às coisas que acontecem. Então, os pais também precisam fazer esse papel, né? Porque a gente vê muitas vezes que o abuso, ele vem, né, com outras coisas por trás. E muitas vezes uma negligência familiar, maus tratos. Sim. Então, às vezes, os pais estão negligenciando esse papel. Não é todos os casos, mas a gente precisa estar atentos, né? Então, tem alguns sinais, sim, que nós devemos dar uma atenção. Ficar atento aos nossos filhos, né, Grace? A gente precisa prestar mais atenção. No que está acontecendo com eles, né? Muito bem. A gente, no mundo que nós vivemos hoje, é um mundo corrido, competitivo. Então a gente só pensa em levantar, trabalhar, ganhar dinheiro para pagar as contas. E a gente esquece da essência. Isso. Que é a família, né? E você falou uma coisa importante, essa questão da gente trabalhar muito, né, dessa correria. Às vezes a gente tem uma jornada dupla de trabalho, sim, né, Moisés? Eu sei que você tem, né? A maioria das pessoas tem. E aí muitas vezes nossos filhos estão expostos à internet. Exatamente. Hoje uma outra questão, hoje os abusadores, eles estão também ali. Nós vemos matérias direto de aliciadores que entram na internet e celular, através de redes sociais, ficam aliciando os menores, né? Sim. Isso está acontecendo com muita frequência hoje, não é só no Brasil e no mundo, né, doutora? Por isso que nós precisamos estar atentos, observar, né, o que nossos filhos têm olhado nas redes sociais, o que eles têm acompanhado.
é muito importante essa atenção da família. E quando a família não faz esse papel, né, Moisés? Porque a família aqui que a gente tem a figura de proteger, mas a gente sabe que tem família que não é protetora. Então vai caber isso aos educadores, vai caber aos órgãos, à rede de proteção, aos vizinhos, para fazer com que essas crianças sejam protegidas. Eu acredito, doutora, que nós estávamos falando da questão da denúncia. Até eu comentei, nós tivemos uma live aqui com a Milene, né, produção? Milene. Às vezes a pessoa vê, o vizinho, né? O vizinho vê, pá, mas eu não vou denunciar porque eu tenho medo de a minha identidade ser exposta. Eu acho que não funciona assim, né, doutora? Não funciona, né? A gente precisa saber que essa denúncia, ela pode ser anônima. Até porque, gente, tem uma estimativa que fala-se assim, que a cada 10 abusos, somente um é denunciado. Então, olha só, a cada 10 abusos, somente um chega, né, aos órgãos de proteção. Olha só, 9 se perdem no meio do caminho. 9 se perdem, 9 não chega para que tenha uma resolutividade, que isso se cesse. Então, olha a nossa importância. Se eu não quero me identificar, porque às vezes eu procurar o conselho tutelar da minha cidade, eu tenho um receio, por causa da minha identidade, de eu me expor. Sou conhecido na cidade, isso, toda aquela coisa, né? Isso, uma cidade pequena igual a nossa. Sim, sim. Mas nós temos o Disque 100, sim, que é um número que você aperta lá, 100 no telefone. É o Disque 100, né? Disque 100. E vai cair numa central, onde você vai fazer essa denúncia de forma anônima e eles entram em contato com nós aqui no município. O Disque 100, ele entra em contato. Fala, teve uma denúncia aí, eles repassam para nós e aí nós vamos investigar. Então a pessoa, ela se protege, que a gente entende mesmo. Tem pessoas que não querem se expor, não querem ter sua identidade divulgada, mas a gente precisa conhecer quais os meios que eu tenho, que eu consigo, né, me manter anônimo nessa denúncia. Sim, sim. E existem 190, que é para a polícia, eu disco 190, né, vai cair na polícia militar, e você também pode fazer a denúncia e você não precisa se identificar. Essa questão da denúncia é fundamental. Nós precisamos fazer a denúncia. Nós precisamos entender que todos nós temos um papel fundamental. E a minha vinda aqui hoje foi tentar sensibilizar vocês que estão nos assistindo agora para denunciar. Nós precisamos denunciar esses casos, né, para a gente coibir essas práticas. Para que chegue até os órgãos competentes através da denúncia. Eu sempre falo assim, você denuncia, você não precisa fazer mais nada. Você fala, olha, não precisa ter certeza. Se você, olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa lá na casa do seu fulano. A partir dessa denúncia, vocês, os órgãos competentes, vocês vão iniciar uma investigação. Às vezes o pessoal pensa também, muita gente pensa também, doutora, que já vai chegar lá a polícia metendo o pé na porta, quebrando tudo. Não, não é assim, né, doutora? Não é assim. É feito todo um trabalho de investigação, aquela investigação em off que o pessoal fala, até chegar lá para ver se aquela informação procede, se aquela criança, adolescente, aquela mulher também, tem muitos casos de abuso contra a mulher, né? Está sofrendo mesmo maus tratos, abuso sexual, está sofrendo bullying, qualquer tipo de abuso. Né? Então é feito ali, né, doutora, uma investigação para que chegue nesse veredito, assim. Não é que se eu denunciar, a pessoa vai chegar lá quebrando tudo. Então muita gente pensa assim também, doutora. Moisés, você falou uma coisa muito importante, né? Nós não precisamos ter certeza que está acontecendo o abuso sexual. Não precisa ver o ato, né? Isso, gente, porque não cabe a mim investigar. Não cabe a psicóloga investigar se está acontecendo, não. Cabe a mim cuidar da saúde emocional dessa criança, né? Agora, a investigação, né, e até o que cabe nesse caso, aí a gente tem, né, o Ministério Público, tem o Tribunal de Justiça, tem Delegacia de Polícia, que vai fazer esse papel. É muito importante, se eu suspeito que uma criança está sendo abusada, eu preciso fazer a denúncia. Porque se ela estiver, nós vamos conseguir, né, tirar essa criança dessa situação, né, de vulnerabilidade, de risco, e levar ela para um ambiente de proteção, para que ela viva de forma digna, longe de um abuso sexual. E que se ela, por exemplo, né, não tiver, que bom, não era, né, igual você falou, os profissionais não vão chegar lá e já prender a pessoa ou o suspeito, não, tem toda uma investigação, né.
Então a gente precisa, assim, suspeita, gente, vamos denunciar. Até porque, né, doutora, a lei, ela, enquanto você é suspeito, você não pode ser, enquanto você é suspeito, você não é julgado, não foi provado aquele crime, aquela acusação, então a gente não pode, né, julgar ninguém. Isso mesmo. Olha, vamos pegar esse caso, né, que nós estamos tratando aqui. Imagine, essa criança passou por tantos lugares, por tantas pessoas, né, e ninguém conseguiu identificar ou denunciar, às vezes por medo. E o que aconteceu? Hoje uma criança com 10 anos está grávida. Então, se nós tivéssemos feito isso antes, nós tínhamos evitado essa situação gravíssima que aconteceu. Eu acredito, doutora, que essa denúncia foi feita anônima. As informações chegou até a nossa equipe que foi uma denúncia anônima que a polícia conseguiu chegar até o acusado. Eu acredito que essa denúncia foi feita por causa da mudança no corpo da criança. Sim. Né? Aí alguém, essa pessoa deve ter falado, opa, tem alguma coisa errada. E fez a denúncia. Se, igual a senhora colocou, alguém tivesse, antes disso, né, tudo, teria provavelmente evitado coisas. Chegar nessa situação muito né? delicada, né, difícil. Nós tivemos 8 mil produção, 5 mil, 8 mil visualização nessa matéria. Dessas de 5 a 8 mil visualização, a gente entende o clamor do povo. Mostra o rosto desse acusado, desse senhor de 46 anos. Fala o nome, essas coisas. Mas é igual eu falei, né, doutora? Tem todo um processo, uma tramitação legal. A gente não pode também expor, porque ele está sendo acusado. Tanto é que nós não podemos também nem expor a vítima, né? A senhora que trabalha com certeza, nós temos que proteger a vítima, já que em algum momento ela teve, né, a sua proteção violada. E agora, né, cabe a nós fazer esse papel de proteção. Doutora, bacana. Obrigado aí pelo bate-papo. Pelo bate-papo, por atender o nosso convite. E eu acredito que eu gostaria, né, fica aqui a minha equipe toda aqui, eu gostaria de trazer a senhora mais vezes, né? Eu até falei com a minha equipe, vou trazer a doutora Shirlene aqui também, para falar um pouquinho de leis, né? Isso mesmo, muito porque assim, bacana. as pessoas perguntam pra gente, doutora, que, mas por que não pode falar o nome? Por que não pode mostrar o rosto? Por que não, né, entendeu? E, então, assim, vocês, na área de vocês dominam essa área, né? Então, nada melhor do que a gente conversar com o profissional. Esse bate-papo nosso, que eu acho que ele foi muito produtivo. Por quê? Porque nós estamos tentando alcançar lá dentro da família, da casa daquela pessoa, para tentar alertar ela de possíveis, não somente abuso sexual, mas qualquer tipo de abuso. Seja lá maus tratos, violência, qualquer tipo de abuso. Eu acredito que se a mídia começar a fazer esse papel, desempenhar esse papel melhor, eu acredito que nós vamos conseguir, doutora. Nós temos que conseguir. Nós temos que conseguir, né? Você na sua função, né? Você tem que saber que você é responsável por isso na área da comunicação, tanto que é importante a gente trazer esses assuntos de grande relevância social, né, para a sociedade, para a nossa comunidade. Olha, eu vou falar uma coisa para você, mas você já ajeitou lá os papelzinhos lá do pessoal? Ajeitou não, né? O sorteio virtual, como é que faz isso? Ô, Gleice, você fica aqui com nós aqui, vamos sortear isso pra ele. Esse brinde ali. Sorteio virtual, como é que faz isso? Eu não sei, nunca vi sorteio virtual não, viu? Fala pra mim como é que faz. Olha, para você que está me assistindo, meu muito boa tarde, obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente está aqui conversando com a doutora Gleice, está falando. Doutora, quem quiser procurar a senhora, um atendimento com a senhora, como é que faz? Então, aonde a senhora atende? Eu atendo pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Eu fico, né, o meu consultório fica localizado no PSF 2, que é aquele ali quase de frente ao fórum. Então, se alguém quiser procurar a gente lá para um atendimento, eu fico lá das 7 às 11 e das 13 às 17, de segunda a sexta-feira. Consultas particulares a senhora não realiza? Eu não faço consultas particulares, porque eu atendo também não tem tempo, pelo Tribunal de Justiça, eu sou credenciada
E aí eu tenho essas duas funções e no momento eu não tenho tempo para atender. Ia ter que trabalhar na área 24 particular. horas, né, doutor? Não ia dar certo. Aí assim, meus filhos, marido, como que fica, Nossa, né? não dá certo. Não dá a gente certo. tem que ter um tempo pra gente, pra família da gente, pros nossos filhos, né, doutora? Isso. Mas eu posso estar contribuindo aí, né, através do Sistema Único de Saúde.